Olá, tudo bem? Então, queria hoje passar para vocês, levar a abordar um tema que tem sido bastante comentado nas nossas redes sociais. Os pacientes também falam muito isso. E eu acho esclarecedor, de uma forma geral, que a população, de um modo geral, ela tem que entender algumas coisas que são as manifestações e as causas, né, que o uso do tabagismo é capaz de fazer, o uso de cigarro, certo? Vou abordar dois temas com vocês aqui. Bom, primeira coisa, cigarro não tem vantagem nenhuma de se usar cigarro, de se fumar. Eu sou da época que o cigarro era uma moda, era bonito fumar. Até tinha comercial na televisão, para quem não é dessa época. Então, fumar é legal, fumar é coisa de homem, de mulher de sucesso. E isso, basicamente, é a mesma coisa que antigamente a pessoa jogava lixo pelo carro. Isso não existe mais. Como não se usava cinto de segurança. Hoje todo mundo sabe como deve usar cinto de segurança para preservar a sua vida, para cuidar da sua vida. O cigarro, infelizmente, está voltando à moda, de diversas formas possíveis. E cada vez mais outros jovens adolescentes estão começando a entrar nessa onda que as pessoas mais velhas da nossa geração já entendem que não era uma boa, né? Então, vamos esclarecer algumas coisas. O cigarro, ele tem hoje, por exemplo, na Associação Americana de Odontologia e a ADA, que é a American Dental dos Estados Unidos, ela mostra, os estudos dela mostram que o cigarro ele contém praticamente de 4.000 a 5.000 substâncias tóxicas e nocivas. Se o cigarro fizesse mal somente para os dentes, seria uma coisa, só trocar os dentes, né, colocar implante, botar um protocolo, que ficaria tudo bem. Mas não é isso que acontece. O cigarro ele causa outros males. Então vamos ter agora para a parte oral, certo? Existem várias manifestações orais, na boca, dentro da mucosa, que são manifestações de pacientes fumantes inveterados. Pode fumar um cigarro por dia ou fumar um maço por dia. O estrago, ele é o mesmo, sendo às vezes com causas maiores, né, consequências maiores. O cigarro ele deixa as manchas, que a gente chama dentro da bochecha, uma linha acinzentada, branca, que a gente chama de mucosa jugal, aqui dentro da bochecha, certo? Então você abre o lábio e você vê manchas cinzas. Tá? Ele pode causar eritemas, que são manchas vermelhas, petequias, pontos vermelhos ou escuros, que são glândulas que infartaram ali, glândulas salivares que estão entupidas, ou então atrapalhando o fluxo sanguíneo. O cigarro ele tem algumas características, e a fumaça principalmente, na boca. Eu fiz só um desenho aqui do dente para vocês poderem entender. As células, nós temos células de defesa no nosso corpo. E as células de defesa, qualquer injúria, um corte no dedo que você tem, imagina um corte na gengiva que você tem, as células de defesa do nosso corpo vão para lá para poder trabalhar e evitar um estrago maior. Por isso que às vezes inflama, infecciona, certo? Essas células, elas estão na periferia da gengiva, correto? O que acontece com o cigarro? O cigarro é carcinogênico, a fumaça é quente, e nos pacientes fumantes, esses vasos sanguíneos, eles recuam. Eles ficam mais longe da periferia, da extremidade dos tecidos. E o que acontece? Quando você tem, por exemplo, doença periodontal, um resto de comida que pega dentro do dente, aquilo não tem um sangramento espontâneo como um paciente normal. Porque as células sanguíneas estão longe, elas não conseguem chegar mais rapidamente ao processo aonde foi o corte, onde é que está tendo o processo inflamatório. Há um recuo dessas células, desses vasos sanguíneos. Isso, consequentemente, um paciente fumante, ele sangra menos. Isso não é interessante. Ele sangra menos porque ele não se manifesta o processo inflamatório. Quando o paciente chega num estado como esse, por exemplo, paciente fumante crônico, mais de 2 maços por dia, perdeu muito tecido ósseo, já perdeu muita estrutura dentária e não tem sangramento praticamente. Só quando você vai fazer extração do dente, alguma coisa assim. Então essas manifestações orais, elas são complicadas e são difíceis de reverter. Uma das coisas que acontece, por exemplo, quando você vai fazer um implante, tá, uma reabilitação, a gente logo avisa, o paciente fumante ele tem uma dificuldade maior de ósseo integrar, de formar osso
em volta do titânio. Eu estou falando que é impossível um paciente fumante fazer uma reabilitação com implante? De forma alguma. Mesmo coisa de paciente diabético, ele pode fazer, desde que tenha controle. Agora, existe uma que a gente chama suscetibilidade maior desse implante, às vezes não dá certo no paciente fumante. E por que eu estou falando isso? Porque hoje você tem um cigarro eletrônico, certo? Você tem esses pod. Antigamente o cigarro era ruim, o cigarro tem um gosto horroroso. O cigarro ele causa vício. O paciente fuma porque ele é dependente, certo? Mas o cigarro hoje em dia que é vendido para a garotada, tão divulgado, tão legal, ele tem gosto de melancia, né? Então as coisas têm gosto, é bacana fumar, jogar aquela fumaça para fora. Mal sabe vocês o mal que está fazendo. A própria Agência Nacional de Saúde já tem vários estudos, você tem estudos em universidades brasileiras muito de grande renome mostrando a capacidade que esses aromas, esses cheiros, e a fumaça em si, a capacidade que ele tem de diminuição da capacidade dos alvéolos dos brônquios da região pulmonar de poder fazer a troca gasosa, que é você aspirar o oxigênio, como a gente aprende lá no primário, aspirar o oxigênio e devolver gás carbônico. Essa capacidade é diminuída, certo? E com consequências, como é uma novidade, que você só vai ter estudos relevantes daqui a 10 anos. Então, para que arriscar? O conselho que eu te dou é que realmente, se você fuma hoje cigarro normal ou não, se você conseguir, se Deus quiser te ajude a parar de fumar. E se você pensa em começar, eu te falo, não entre nessa, porque não é uma boa. Nem para a saúde bucal, nem para a saúde do modo geral e seu dinheiro indo embora. Ninguém vai viver para sempre. A gente pode pensar como a gente quer evoluir, como a gente quer envelhecer. Com qualidade sempre, se puder, melhor ainda sorrindo, tá bom? Um abraço.